são dois tipos. Os prazos foram cumpridos. Primeiro é do produto, né? Que é analisado, tem o termômetro do produto, quem comprou, quem gostou, analisar ali, fazer suas reclamações ou elogios, e do serviço prestado pela loja. Né? Então isso é muito interessante. São dois termômetros que se cruzam ali e você tem todas as informações. Então o consumidor que tem essas informações, tem a capacidade de acessar esses questionários, ver essa classificação da loja, classificação do produto, dificilmente ele vai errar. Porque as lojas também estão muito preocupadas sobre a questão de entrega. Nós vamos chegando na semana do Natal, por exemplo, a gente vê lojas com uma chamada entrega garantida antes do Natal. Então há uma necessidade deles, a logística deles é muito forte. E chego a te dizer, hoje tem gente que vende eletrodoméstico e não entrega, porque você comprar uma geladeira fica difícil você sair com ela de um shopping ou de uma loja. Mas eles prometem entregar dentro de uma semana ou 3 dias. A loja virtual está entregando mais rápido que as lojas físicas aqui. É verdade, a gente vai falar mais sobre isso no próximo bloco, mas o Daniel ele estava querendo fazer uma colocação. Não, era justamente o que o Gerard falou, a questão da pergunta, da pesquisa, o termômetro. Normalmente essa pesquisa é feita depois que o consumidor, no caso, está fazendo essa compra, mas eu queria saber do doutor se realmente o consumidor tem a preocupação de responder, de dar a sua opinião mesmo. Eu acho que não tão acentuadamente como acontece nos Estados Unidos, por exemplo. Eu acho que o americano ele tem uma cultura muito maior, muito mais difundida do que a nossa para poder ir no site, reclamar, fazer o seu testemunho, etc. Eu acho que o brasileiro ele é um pouco disperso em relação a isso. Existe, mas não na quantidade, no detalhamento, em relação a testemunho e avaliação conforme os outros. Mas, de qualquer maneira, é melhor do que nada. Ou seja, essa vantagem da interatividade que a internet propicia, que dá o direito ao cidadão, ao consumidor, a colocar para fora o seu testemunho, isso é fantástico. Você diria que isso é um sinal de que o consumidor brasileiro e as relações de comércio no Brasil ainda estão um pé atrás em relação ao respeito ao direito do consumidor do que os Estados Unidos? Ele responder no próximo bloco. E a gente vai falar também dessas questões mais práticas para o consumidor mesmo. Como é que fica a questão de entrega, de prazo, de parcelamento, que isso tem atraído muita gente para a internet por conta disso. Lembrando que aqui hoje a gente tem aqui no nosso sorteio o livro que é Alô Chic. Você pode participar sempre pelo telefone 31-3209-0040 ou então mandando mensagens e perguntas aqui para o nosso e-mail, palavra-cruzada@redminas.mg.gov.br. E o Palavra Cruzada volta em instantes. No programa de hoje nós estamos falando sobre compras virtuais. O nosso convidado é o advogado, presidente da Comissão Especial de Tecnologia da Informação da Ordem dos Advogados do Brasil, Alexandre Ateniense. Também participam do programa o diretor do site Mercado Mineiro, Feliciano Lopes, e os jornalistas Daniel Fabres, da Rede TV, e Giran Casas, diretor da Etc. Comunicação. Lembrando que no sorteio a gente tem hoje o livro Alô Chics, o telefone é 31-3209-0040 ou então o nosso e-mail, palavra-cruzada@redminas.mg.gov.br. E eu vou começar esse bloco pedindo para o Giran refazer a pergunta que eu deixei em aberto a resposta no bloco anterior. Ok. A pergunta é a seguinte: se essa pesquisa, esses dados que você citou em relação ao mercado norte-americano, que o consumidor de lá tem mais o costume de reclamar ou de colocar sua opinião em cima de qualquer relação com compra virtual, se isso é um sinal também de que as relações de comércio, não só virtuais como tradicionais, no Brasil ainda estão um pouco atrás em relação ao respeito ao direito do consumidor. É interessante essa sua pergunta, já, porque nós temos uma lei de direito do consumidor, o Código do Consumidor, que ela é de 1990, ou seja, ela entrou em vigor aproximadamente 5, 6 anos antes da internet chegar aos lados brasileiros e, vamos dizer, 10 anos antes da internet estourar como sendo um primeiro momento de estourar como sendo um canal de vendas. E nossa lei ela é extremamente madura e totalmente aplicável em relação a todas as relações que se faz pelo meio eletrônico. Só que o brasileiro nem sempre ele está por dentro de toda a lei. E aí que está a diferença. O americano na verdade ele não sabe quais são os verdadeiros direitos que ele tem. Né? E principalmente quais são os instrumentos, os mecanismos que através do meio eletrônico ele deve se preocupar para poder substituir aquela relação de consumo presencial e por papel através do meio eletrônico, porque de fato você vai ter que ter uma cultura. Então nós estamos pagando ainda
um pouco por esse período de mudança que nós estamos atravessando. Em alguns momentos a gente ouvia no passado que a internet é uma zona sem lei, que nós precisamos de ter uma legislação específica para isso. Graças a Deus esses papos estão cada vez mais sepultados, porque principalmente em relação ao direito do consumidor, essa necessidade não existe. Toda a legislação que nós temos hoje ela é plenamente aplicável. Direito de arrependimento, direito para trocar o produto, etc. Tudo isso, inclusive a desistência, a possibilidade de desistência. Exatamente. Quando eu abri o programa, ele falou que ele teve um problema que demorou a entregar. Isso. Não foi isso? Eu vou aproveitar, vou abrir o espaço aqui para os nossos telespectadores. Na verdade, é um internauta, é uma internauta. O nome dela é Rosane Marques. Ela pergunta o seguinte: caso seja feita uma compra pela internet e o produto não seja entregue no prazo previsto, ou mesmo nem seja entregue, qual que é a melhor forma de recuperar o valor disponibilizado? Qual a melhor forma de pegar o valor, ou seja, de ter o reembolso? Bom, ela primeiro tem que fazer a prova de que efetivamente ela fez a transação. Então a recomendação que a gente faz é que ela faça a impressão, ou então grave no seu disco, para depois então passar para o advogado qualquer tipo de prova, tela, etc., que faça essa comprovação. Feito isso, o que se espera é que não tem que comprovar que também o produto não chegou. Exatamente. Para comprovar que o produto não chegou, eu acho que a própria loja tem esse tipo de atendimento suficiente para poder fazer esse monitoramento. Uma boa dica para poder fazer a compra num lugar que passe uma relação de confiança é se essa loja que está sendo a fornecedora, se ela tem meios de ser contactada que não seja apenas pelo meio eletrônico, porque ela tem que ter o quê? Um endereço, um telefone de contato. Tem que ter um endereço físico. Sim, porque se não tiver, não compre. Isso é uma arapuca. Hoje qualquer loja que se preze, que tenha que passar uma relação de confiança para o consumidor, ela tem que colocar um telefone, um local principalmente de endereço físico, que dê a segurança de outras formas, outros canais alternativos, que não seja exclusivamente o meio eletrônico, para o consumidor poder reclamar dos seus direitos. Mas e se esse endereço físico também for assim fictício? Mas o próprio consumidor tem condições de fazer a checagem disso. É importante a gente frisar que não existe uma censura prévia para que uma pessoa amanhã resolva, um golpista, quer dizer, montar um site maravilhoso, um catálogo fantástico e, consequentemente, esse site está no ar da noite para o dia. Que é muito fácil hoje, né? Exatamente, principalmente se você aliar essa ideia a um potencial e-mail marketing que você vai fazer comprando uma lista de não sei quantos e-mails. E muita gente que faz isso ainda hoje, dá para poder focar naquela meia dúzia de incautos que vão cair nesse golpe. E isso acontece. Por isso é que eu reforço aquela ideia que nós havíamos falado no bloco anterior com o Feliciano, com o Gerran, que o consumidor tem que adquirir esse hábito de fazer uma comparação de estabelecimento. Isso é fundamental. Sem isso, ele não consegue ter o instrumento, o termômetro de relação de confiança. E relação de confiança na internet, na transação eletrônica, é determinante. Quais são os meios mais seguros de comprar? Eu queria saber, principalmente em relação ao cartão de crédito, que a gente sabe que o consumidor ele tem um prazo para quitar aquela dívida ali de 30, 40 dias. É o meio mais seguro, na sua opinião? E, por exemplo, ele pode pedir à administradora do cartão o não pagamento daquele valor, comprovando que essa venda foi feita para um site ou para uma empresa que não cumpriu. Ou até mesmo que não chegou o produto, um produto, né? Que não foi entregue. Pode sim. Eu acho que, primeiro, em relação à forma de pagamento, eu acredito que o cartão de crédito ainda continua sendo um meio mais seguro. Evidente que isso vai depender muito das pessoas. Tem gente que prefere boleto bancário. Eu, particularmente, prefiro cartão de crédito. Existe até a figura de outros mecanismos de pagamento, que é o PayPal, que